Muito bem, pessoal, dando continuidade então ao nosso projeto de comentar temas sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção Americana e também da Constituição Federal. Vamos agora tratar sobre um assunto que confunde muito o estudante. Primeiro porque a Constituição Federal trata desse assunto de uma forma e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos trata desse assunto de outra forma, tá? Então a gente vai analisar sob o ponto de vista da Constituição e sob o ponto de vista da CAD. Professor, que assunto é esse? Vamos ver então, pessoal, na tela, prisão civil por dívida, ok? Inicialmente, você tem que saber a diferença, tá? Sobre os institutos de prisão. Em regra, quando você comete um ilícito legal, ou seja, o que é um ilícito legal? É quando você comete alguma infração à lei. Você comete uma conduta que o direito considera como contrária a ele. Tudo bem? Se você cometer um ilícito legal, é necessário verificar o tipo desse ilícito. Se é um ilícito de natureza penal, você pode ter cometido um ilícito de natureza civil, pode ter cometido um ilícito de natureza administrativa, pode ter cometido um ilícito de natureza tributária, de natureza eleitoral, de natureza ambiental. Olha só quanta coisa, né? E por aí vai. Pode ter cometido um ilícito de trânsito, por que não, né? Então você tem diversos tipos de infrações à lei, tá? Que a gente vai chamar de ilícitos. Muito bem. O ilícito penal, como você sabe, pode ser dividido em um crime, muita atenção com isso aqui, tá? Ou uma contravenção penal, ok? Vou resumir aqui para a gente poder já partir aí para o que interessa, mas é necessário que você saiba essa base. Um crime é toda conduta que a lei pune com pena de detenção, reclusão, quer alternada, quer cumulativamente, com a pena de multa. É o que traz Código Penal a definição, portanto, de crime. Contravenção penal, por sua vez, é a conduta que é punida com pena de prisão simples, quer alternada, quer cumulativamente, né? Melhor dizendo, com a pena de multa. Tudo bem? Em regra, pessoal, o que é que acontece? Você só vai preso, a regra é que você só vai para a cadeia se você comete uma infração de natureza penal, seja um crime ou seja uma contravenção penal, porque a consequência para essa conduta é pena de detenção, reclusão ou prisão simples, né? Que a gente já viu aqui. Só que aí vem a pergunta: eu posso ser preso sem ter cometido um ilícito de natureza penal? E a resposta a essa pergunta ela é positiva. Eu posso ser preso mesmo sem ter cometido um crime, mesmo sem ter cometido uma contravenção penal. Professor, então, pelo amor de Deus, se eu não cometi um crime, se eu não cometi uma contravenção, como é que eu posso ser preso? Você pode ser preso na hipótese de você ter cometido um ilícito de natureza civil. Não é a regra, mas é uma exceção, pessoal. É uma exceção, ok? Então, por esse motivo, a gente vai analisar como é que os diplomas tratam, portanto, esses ilícitos da prisão civil por dívida, certo? Vamos ver então. Olha só. Do lado esquerdo aí da sua tela, nós temos a Constituição Federal de 88, que lá no artigo 5º da Constituição Federal considera o seguinte, ó, o artigo 5º vai considerar inadimplente. O que é uma pessoa inadimplente? É uma pessoa que descumpre com alguma obrigação, tá? Um inadimplente voluntário, olha só, o que é um inadimplente voluntário?
ele quer descumprir. E inexcusável, o que é um inadimplente inexcusável? Ele não tem desculpa para não cumprir. Inexcusável. Ele não tem desculpa, ele pode cumprir. Por esse motivo, a Constituição chama de inadimplente a pessoa que não está adimplindo com a sua obrigação. Voluntário, ele quer inadimplir. E inexcusável, ou seja, ele pode adimplir, mas não quer. Se você juntar essas duas características para o inadimplente, é certa a sua prisão civil, caso a dívida dele seja obrigação alimentícia ou o depositário infiel. Essas são as duas hipóteses que o artigo 5º traz como hipótese de prisão civil por dívida. Ok, gente? Muito bem. Acontece, pessoal, que o Brasil, no ano de 1992, começa a fazer parte da Convenção Americana dos Direitos Humanos. E a nossa CAD, lá no artigo 7º, vou colocar aqui para você ver depois, no item 7, ela vai considerar somente um exemplo de prisão civil por dívida, que é justamente um inadimplente de obrigação alimentícia. Então, olha aqui para mim. Calma. Constituição Federal tem 2 exemplos de prisão civil por dívida. O inadimplente de obrigação alimentar e o depositário infiel. Convenção Americana sobre os Direitos Humanos traz somente um exemplo de prisão civil por dívida. Professor, e aí? Eu vou aplicar o que na prática? O STF respondeu isso aí pra gente, tá? Vamos então analisar como foi que o STF falou. Editou a súmula vinculante número 25, que diz: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então o STF já disse pra gente o seguinte, olha só, é ilícita, tá? Não se prende o depositário infiel. Em outras palavras, pessoal, o que é que o STF está dizendo? Que em um eventual conflito aparente de normas entre a Constituição Federal e a Convenção Americana dos Direitos Humanos, eu vou aplicar a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. É por esse motivo que no Brasil hoje, o depositário infiel, ele não pode ser mais preso. Tudo bem? Professor, entendi. Então só existe um caso de aplicação da prisão civil por dívida no Brasil atualmente, que é o caso do depositário, que é o caso do inadimplente de obrigação alimentícia, não é isso? Muito bem. Só existe esse único caso, que é o inadimplente de obrigação alimentícia. Beleza. A partir daí, então, professor, qual foi o desenrolar jurídico que se deu com isso? Porque a sua prova, pessoal, ela vai querer saber de você se a Constituição Federal revogou norma do pacto ou se ela simplesmente suspendeu a sua aplicabilidade. E tem uma diferença muito grande, não quero que você confunda entre revogação e suspensão de norma. Tudo bem? Vamos então analisar comigo aqui, para você ficar esperto, do seguinte. Considera-se efeito paralisante o que aconteceu com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que diz o seguinte, olha só, a CAD não revogou a norma da CF no que tange a prisão civil por dívida do depositário infiel, mas suspendeu a sua aplicabilidade. Leva isso para a sua prova, porque não basta saber que somente o inadimplente de obrigação alimentar é que pode ser preso. Na verdade, é importante que você saiba o desenrolar jurídico disso. Certinho? Então, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem na Constituição Federal 2 exemplos. E na Convenção Americana tem um exemplo.
Certo. Eu vou aplicar a Convenção Americana. Ok. Eu não posso dizer, então, que a Convenção Americana revogou a norma da CAD, né? Ou seja, da CF. Exatamente. Você não diz que a Convenção Americana revogou a norma da CF. Eu falo o que, então? Eu falo que a Convenção Americana suspendeu a aplicabilidade da norma da Constituição Federal no que tange à prisão civil por dívida do depositário infiel. Certo? Suspensão, pessoal, não é revogação. Na suspensão, o dispositivo continua lá. Se você pegar a Constituição Federal hoje, você vai analisar que está lá o depositário infiel, bonitinho. Só que nós sabemos aqui que esse cara não é mais preso por força do artigo 7º, item 7 da CAD. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço e até a próxima.